Então a culpa não é do CFO. Não é do CFO. Porque ele não tem os dados. Ele não tem os dados, ele não tem informação. E aí o TI&D precisa usar das suas estratégias de influência, de navegação, para ele não ser visto só na hora que vai pedir verba, e sim na hora que ele está apresentando resultados. Olá, seja muito bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Show, estou aqui com meu grande amigo Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia. Tá feliz, né? Tô, né? Chamou de amigo? Pois é. Chamou de amigo, vários episódios aqui, não fala isso, né? Então... Você bateu meta mesmo. Bateu meta pro amigo, né? Engraçado isso, né? Mas, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito empolgado aqui com mais um episódio do Revolcast. E, Richard, recém-chegados aqui, né? Uma nova temporada voltando aqui da TD, né? Será que a gente já traz alguns insights da TD? Será? Eu acho que sim, acho que esse episódio tem tudo a ver com o que a gente viu lá, né? Então tem tudo a ver, pois é, mas eu digo até mais forte, porque no Brasil parece que a gente, né, estão dizendo aí que a gente está fazendo melhor que na TD, é isso mesmo? Certamente CBTD, a gente causa mais impacto do que muitas empresas causam na TD, mais inovação, tá? E eu acho que o episódio de hoje tem um pouco a ver até com o CBTD, né? Tem a ver com essa provocação, né? Será que estamos fazendo parecido com os americanos, estamos na frente ou estamos devendo alguma coisa, né? Eles que estão devendo. Eles estão devendo? Eles estão devendo, Pois é. Vão ter que vir para o Brasil para copiar o que a gente está fazendo. Mas não vamos entrar em detalhe ainda, não. O jogo virou. O jogo virou. Mas vamos lá, Richard. Então, assim, dito esse contexto aí, né, influenciado pela TD, o que temos para hoje? Então, vamos lá. Vamos começar com aquela nossa narração inicial. Trim, trim, seu telefone toca. Gostou, né? Gostei da sonoplastia. Trim, trim, seu telefone toca. É o seu VP de RH. Você atende e ele logo começa falando que a empresa vai cancelar o programa de liderança esse ano por falta de verba. Você fica lá, né, bem chateado e aí tem uma frase que ele comenta que te marca. Quando ele fala que o CFO disse que esse é o ano de resultados e não o ano de abraçar armas. Mas como assim, você pensa? TD é sobre resultados. E como que eu faço para mostrar esse resultado para a empresa? E para falar desse assunto, estamos aqui com o Igor Kozo, que é CEO da ABTD, responsável pelo CBTD. Igor, seja bem-vindo ao Revolcast. Opa, Richard, Nilson, muito legal. Estamos entre amigos aqui, então, sim, né? Muito legal, várias jornadas aí de ATD, de CBTDs e de eventos. Vários happy hours e muito aprendizado, que isso é mais importante. E que baita desafio falar desse tema que é bem espinhoso pra gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, né? Mas eu gosto de provocar e navegar por esses assuntos. Então, desafio aceito. Desafio aceito. Vamos lá. Igor, esse cenário que eu descrevi acontece ou ele é fantasioso? Ele só acontece na Tailândia, né? Só na Tailândia. Eu falo que é Finlândia, porque é mostrar primeiro mundo, assim, com problemas reais, né? Ou só lá na TD, né? Na TD. Mas acontece bastante, e aí esse é um grande desafio. Inclusive na TD, esse ano a gente deu para perceber muito dessa preocupação do profissional de treinamento ele se posicionar mais, né, para não ter essa percepção do CFO que estamos abraçando árvore. Apesar de que esse ano muito se achava que ia falar de tecnologia, de inteligência artificial, e muito se falou da importância do autoconhecimento e do ser humano, né? Mas, e o importante para nós como profissionais de desenvolvimento, profissionais de recursos humanos, conectar isso à performance. Nós somos profissionais de performance, não profissionais de aprendizado. Né? A gente estava discutindo exatamente isso. E é um mantra, é uma provocação que eu venho usando, né? E apareceu bastante na TD. É isso, a gente não é para entregar cursos, não é para entregar atividades ou conteúdos online, é para entregar resultados. O que o CFO quer saber é o quanto de melhoria de resultados, de KPIs e melhoria de performance, para resumir tudo, a gente está entregando através do aprendizado. Sim. O aprendizado é ferramenta. Né? Então, o objetivo é a performance. E o cenário que eu descrevi aqui, que assim chega a cancelar programas por falta de visão de resultados, é culpa do TI&D também. É culpa do TI&D. É culpa do TI&D. Por quê?
aprender a fazer a apresentação desses resultados, desse impacto que é gerado. Né? Então a culpa não é do CFO. Não é do CFO. Porque ele não tem os dados. Ele não tem os dados, ele não tem informação. E aí o T&D precisa usar das suas estratégias de influência, de navegação, para ele não ser visto só na hora que vai pedir verba, e sim na hora que ele está apresentando resultados. Muito se fala do T&D sentar na mesa do board, né, para discutir a estratégia da organização. Mas nada vai acontecer se o T&D ficar sentado lá esperando o convite para sentar nessa mesa. Não vai acontecer. Boa provocação. Né? Então, precisa buscar esse espaço, entender o que está acontecendo, ir lá sentar. O CFO precisa ver o profissional de treinamento além das ações de treinamento. Não somente quando vai ter um treinamento, ele é convocado, ele precisa estar lá, ele não está afim, está pensando em outras coisas. A hora que ele percebe o T&D circulando na organização, aparecendo, conversando, provocando, interessado no caminho que a organização está tomando, ele entende que ele é um aliado para obter esses resultados. A gente tem uma frase que a gente usa muito aqui, que é T&D né, treinamento, aprendizagem, tem que ir para o coração da estratégia da empresa. Perfeito. Então, qual é a estratégia? A estratégia é abrir mais 10 unidades. Logo em seguida, tem que falar, tá bom, como que eu treino? Como que eu faço essas unidades? Não é nem treinar. Como que eu faço essas unidades performar? É isso. O olhar tem que ser esse. Essas unidades vão precisar entregar mais performance, mais resultados. Quais são os resultados esperados? Qual o objetivo de abrir novas unidades? Para ter mais capilaridade, para ter mais volume de vendas. É entender esses objetivos e aí sim conseguir desenhar as estratégias de aprendizagem alinhadas para esses objetivos. Mas o começo é performance. Performance. E não o começo metodologia ABC, se é online, se é presencial, se vai ser gamificado, se vai ser... Né? Isso é meio, é meio, exatamente. Só que o profissional ele tem uma dificuldade de falar de resultado. Por quê? Eu já ouvi muito e é uma das coisas que a gente tem que falar, que normalmente a pessoa vai para a área de educação, para a área de recursos humanos, porque, não, eu sou profissional de humanas, não sou profissional de exatas. Né? Então, não põe uma planilha na minha frente. E isso não funciona mais. Né? O profissional precisa navegar por esse universo de resultados, de dados, de coisas mais... planilháveis, para aí sim mostrar resultado. Eu gosto de fazer uma comparação com o pessoal do marketing, né? Eu gosto também. Normalmente a galera do marketing vai lá e investe não sei quantos milhões no TikTok para pagar o influenciador, aumentou o volume de vendas, ele vai lá e fala, aqui, ó, tá vendo? A gente aumentou o investimento, teve mais resultado. O TI dele é mais científico, ele gosta de querer montar toda a narrativa para provar que aquele investimento trouxe aquele resultado. Então, a gente talvez tenha que fazer um pouco mais de marketing desses resultados, mantendo a coerência e a conexão do aprendizado com esse resultado, sim. Mas também falar um pouco mais, aprender a divulgar um pouco mais e se apoderar, se tomar para si boa parte das iniciativas, porque se o marketing investe em treinamento, em campanha, e o profissional não está bem treinado, o resultado não é só do marketing. O resultado também é de treinamento. Então, precisa trazer essa parceria de forma mais estratégica. O pessoal do T&D fala que quando dá certo foi a campanha, foi o marketing, foi o produto, né? E quando dá errado foi o treinamento. Porque a pessoa não estava preparada. Pô, peraí. Então, quando dá certo, também tem treinamento. Exato. Mas o T&D, muitas vezes, quando ele vai falar de números, ele usa muito o que a gente chama de métricas de vaidade. Eu treinei 10 mil pessoas. Horas de curso, horas concluídas. O NPS foi 9,8, não é? E aí, quando você vai ver a pesquisa, o item mais elogiado foi o coffee break. E a reclamação era a temperatura do ar-condicionado. Temperatura do ar-condicionado, exatamente. Como sair das métricas de vaidade para métricas de negócio? É entender que essas métricas são métricas da área de treinamento. Né? A gente tem um programa lá na BTD, que é o Master T&D, e uma vez teve uma provocação dessa. Quais são os seus desafios de negócio? Muita gente trouxe, não, preciso aumentar o engajamento de aprendizagem, aumentar diminuir o absenteísmo das ações de treinamento. Aí a provocação vai, peraí, isso aí não é problema de negócio, isso é problema seu. Da sua área. Da sua área.
Então, é mudar esse olhar. Falar assim, olha, são indicadores interessantes, não vou nem dizer importantes ou estratégicos, porque ele traz uma leitura de possibilidades de consumo e de acesso ao conteúdo. Sim. Eu acho que é interessante manter isso. Que é um inicial, que tem que ter, não é descartar. Mas não faz o menor sentido se isso não tiver com um olhar para o resultado da organização. O que precisa? Por que vamos fazer treinamento de abraçar a árvore? Porque se a pessoa abraçar a árvore, ela vai estar mais propensa a se conectar com outras pessoas também? Não sei, eu tô inventando uma coisa aqui. Tá, e ela estando mais conectada com outras pessoas, ela vende mais? É esse o olhar. Tá, qual que é o objetivo dessa ação? Por que a demanda chegou aqui? Senão a gente vai ser só tirador de pedido. Né? Vem, preciso fazer um team building aqui. Beleza, vou lá, faço 3 orçamentos, um vai descer de rafting, outro vai fazer bungee jump, outro escape room, e pronto, tá feito o team building. Mas era team building o problema? Ou era às vezes é uma pessoa que tem um problema dentro de uma equipe, e aí faz um treinamento de team building para todo mundo, para ver se funciona, em vez de fazer uma mentoria, um coaching com essa pessoa que tá... Então, com esse olhar de performance, o pessoal de T&D fala assim, chegou a demanda, ótimo, vamos lá, vamos sentar com essas pessoas, vamos entender o que está acontecendo, vamos olhar a estratégica para ver se a solução é de aprendizagem, né? Ou se a solução é qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente já escutou aqui casos que começou como uma suposta solução de aprendizagem, mas era mais um problema de comunicação, ou era um problema mais de reforço, de gestão da mudança, e aí estava falando, precisa de treinamento, e na verdade não, né? Agora, quanto você vê que os profissionais de T&D, hoje, né, que a nossa maior audiência aqui é o pessoal de T&D, eles estão, digamos assim, preparados e habilitados para essa conversa, né? Porque uma coisa, até o nosso propósito aqui do RevoCast é justamente trazer essas provocações e subir a barra daqui de quem está ouvindo, né? E esse é um grande desafio, porque normalmente as pessoas que chegam para trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, na área de educação corporativa, eles chegaram meio que de paraquedas, foram recrutados de outras áreas, normalmente uma pessoa que fazia bem alguma coisa dentro da empresa, fala assim, peraí, você faz muito bem, vem aqui pra gente ensinar isso do jeito que você faz. E aí sem nenhuma estratégia. E aí acaba sendo nativo esse foco no ensino, né? E o ensino é uma coisa que você depende do outro aprender para você ensinar. Então não... É como se você fosse um profissional de TI e você está focado na linguagem da programação e não o resultado que seu programa vai fazer. Exatamente. Isso, é bem isso. Então, a hora que o pessoal de treinamento chega, ele normalmente é um profissional com grandes habilidades em determinada área. E aí aparece a missão para ele multiplicar isso e ensinar outras pessoas. Dentro dessa analogia até de TI, assim, no fórum do pessoal de tecnologia, é muito importante eles falarem da tecnologia, qual a linguagem, como que cada coisa, o bit and byte ali. Né? Então, o fórum de T&D, essa discussão é importante. Mas quando você sai desse fórum, eu não quero você saber. Chegar para o CFO e vai falar que vai fazer algo em Python, ele falou assim, faz do jeito que você quiser, eu quero isso, né? É isso aí. Eu quero isso. É isso aí. Então, e até essa leitura, é entender o que o CFO está buscando. Ele não está buscando mais horas de treinamento. Pelo contrário, muitas vezes está buscando menos horas de treinamento. Ele está buscando mais performance, mais resultado. E aí, por isso que precisa estar perto desse CFO, perto desse board, para entender o que é esse desejo, e aí sim traduzir em ações de aprendizagem. E a questão do profissional, de como ele se preparar para isso. Então, o que é fundamental é sair do status simplesmente operacional e de tirar pedido. Vem uma demanda, eu organizo, faço os orçamentos e faço com grande competência de entender de validar aquele conteúdo. Muitas vezes acontece, o pessoal de T&D fica só um validador de conteúdo, validador de PowerPoint para ver se o conteúdo tá ok para a empresa. E não é isso. Né? Às vezes o conteúdo, óbvio, é importante, mas é ferramenta. O objetivo é, o que esse conteúdo vai entregar? Então, é importante ele se preparar para buscar esse olhar. Puxa, se ele não está confortável com uma discussão estratégica de resultados, de KPIs, de volume de vendas, de queda de turnover, ele precisa se qualificar para poder sentar na mesa e discutir esses números de igual para igual. Eu acho que você entrou num ponto importante, que
talvez assim, o quanto então, pegando o teu gancho, Igor, o quanto está na pauta dos profissionais de T&D entender sobre negócios. Não, porque fala muito de entender do negócio. A pessoa fala, eu conheço uma empresa, eu entendo do meu negócio, mas eu acho que não é entender do negócio que você está presente hoje. Eu acho que quando você fala isso, para ele sentar num board e ter esse tipo de discussão, talvez ele tenha que ter um repertório mais aprimorado, por exemplo, o que você falou, KPIs de vendas, de negócio, de como uma coisa interfere na outra, né? Então, se ele chega com essa lacuna, e muito provavelmente até porque você falou, pela formação ou como ele foi parar na área, naturalmente ele já vai vir com essa lacuna. Talvez não é uma pessoa que estava ali no front do negócio, ou sequer tinha interesse por isso, mas aí ele passa a ser, eu diria assim, não é essencial, mas é desejável que ele consiga navegar com esse tipo de assunto, né? Eu acho que é fundamental, né? Ele conseguir navegar com esse tipo de assunto, buscar aprendizado, porque assim, sendo um profissional de aprendizagem... Você tem que buscar aprendizagem. Você tem que buscar aprendizagem. É walk the talk. Né? Não dá para ser diferente. Sim. E muitas vezes a gente vê o pessoal de treinamento, a hora que tá rolando o treinamento, ele tá preocupado se o coffee break tá pronto, ele tá, muitas vezes, envolvido com questões operacionais do treinamento do que com o aprendizado em si. E às vezes acabam passando oportunidades, e às vezes nesses mesmos treinamentos que ele está organizando para outras pessoas, estão sendo discutidos temas de negócios, temas de quais são os KPIs, quais são os assuntos estratégicos para a organização e quais são os assuntos estratégicos de negócio que ele precisa se empoderar para saber navegar. Senão, de novo, vai acabar sendo tirador de pedido. Vem uma demanda, vamos organizar isso aqui. Eu lembro que eu fiz uma palestra recentemente numa empresa que ela me contratou para falar sobre, na época era, acho que inteligência artificial, alguma coisa assim. Antes da palestra, eu marquei uma reunião de brief para entender tudo mais. Depois que eu fiz a palestra, a pessoa do outro lado falou, você foi o primeiro palestrante que eu contratei que fez questão de fazer uma conversa de 1 hora para entender o nosso cenário. E não trazer o conteúdo que você fala. Falei, claro, eu preciso entender o que é sucesso para você. O que você espera? Qual o resultado? E aí me surpreendeu, não é eu ser o primeiro palestrante, é como que a empresa não exige isso. Exato. Como que você não senta com quem vai ser o facilitador para falar, meu cenário é esse. Eu tenho essas pessoas que são assim, essas pessoas mais difíceis, olha o disco das pessoas e tal. Porque quem está lá tem que entender qual é o objetivo do negócio com aquele treinamento. E muitas vezes a empresa fornecedora não sabe. Por quê? Não, você vai fazer uma palestra aqui sobre comunicação. Tá bom, mas quais são os problemas de comunicação que a empresa tem? Qual é o objetivo, né? O que eu quero resolver aqui, né? Esse é uma questão básica. Às vezes a pessoa vai participar de mais um treinamento de comunicação, ou eu gosto de usar o exemplo do feedback, né? Mais um treinamento de feedback. Aí o cara tá lá e fala, poxa, mas eu já fiz 30 feedbacks. Por que eu tô fazendo de novo? Não, porque feedback é importante. Normalmente é o que a gente escuta. Não, é porque, olha, a gente ainda não está no nível certo de feedbacks, a gente está aqui, a gente quer chegar ali, a percepção que as pessoas saem não tem direcionamento, não entendem onde estão errando, ou quais as expectativas em cima da função dela. Então a gente precisa fazer esse treinamento para melhorar isso. Tem que ter um indicador, tem que ter um indicador. Coisa que você hora que você traz isso para o começo, a pessoa fala, puxa, então eu preciso fazer mais isso, porque fica mais tangível o objetivo daquela ação, daquele treinamento, seja comunicação, seja feedback, seja qualquer outra coisa. Agora... Isso que você comentou é bem importante, o que você está falando também é quase que uma espécie de começou o treinamento, ou seja, já está dentro de uma ação de aprendizagem, mas você está fazendo um recorte assim, primeiro tem que ser vendido ou contextualizado do porquê estamos todos aqui, né? E qual a expectativa? Que se espera disso, né? Daquela ação. E tem muita gente, acho que talvez ou pula essa parte ou não dá devida importância, e eu acho que eu já me senti assim, às vezes tá numa série e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? A primeira pergunta que você faz em 5 minutos, ainda mais se for chato. O que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu vim para aqui? E aí a gente vai querer exigir engajamento. Não tem engajamento. Se não sabe o porquê que o cara tá lá, não tem caminho. E uma coisa que a gente aqui na Revo fala muito, a forma de você trazer esse engajamento para o começo, a gente tem a metodologia dos 3 Hs, que o primeiro H você tem que tocar o coração, heart, cabeça, head, e o último mãos. Então você tem que começar mostrando o motivo, o propósito, tudo isso. Perfeito. Depois vai para conteúdo, sensibilizando, depois vai para o conteúdo cabeça, depois como botar em prática. Mas a gente também usa muito storytelling. Então, você precisa traduzir histórias.
logo no começo. Referências, né? Então, o caso do feedback, né? Por exemplo, imagina que você pega exemplos reais de feedbacks mal dados e o resultado que isso teve na empresa logo para o começo. Sem expor ninguém, só colocando, aconteceram esses tipos de feedbacks aqui, ó. E aí a pessoa já fala, entendi. Entendi, realmente eu já cometi esse erro. Então, a pessoa tem que, no primeiros 5 minutos, falar, entendi por que eu tô aqui. Porque, às vezes, parece que é óbvio o objetivo de um treinamento de comunicação, melhorar a comunicação. Então, parece que não precisa ser dito, né? Mas acho que a hora que traz a história, traz o objetivo, olha, gente, é mais um treinamento de comunicação? Sim, porque a gente ainda está falando aqui, olha esse exemplo, e conta uma história. Perfeito, a pessoa já tem o cenário de como ele pode aplicar aquele conteúdo. De novo, não são profissionais de aprendizagem, então não adianta fazer cursos de comunicação, somos de performance, então a gente precisa saber como a comunicação aplicada vai gerar resultado para a organização. Agora é o seguinte, quando a gente está falando de vendas, é muito fácil metrificar. Segurança do trabalho também, cursos obrigatórios tem que fazer. Não tem... Agora, quando a gente vai falar de, por exemplo, comunicação, como que eu metrifico? Como que eu consigo, de fato, saber qual indicador... Conectar com performance. Né? E conectar com performance. Esse é um grande desafio. São grandes possibilidades e para cada organização vai pegar de uma forma. Né? A principal questão é a clareza do porquê está sendo feito um treinamento de comunicação. Então, se estamos fazendo um treinamento de comunicação, existe um objetivo de negócio por trás disso. E aí é ter clareza de qual é esse objetivo de negócio. Mas, puxa, a gente tem problemas de entrosamento de equipes, de silos. Como que a gente metrifica isso? Sei lá, com as pesquisas de clima, com avaliação 360 graus, tem várias ferramentas que podem ser feitas disso. E aí tem um retrato antes e entende-se, puxa, comunicação é um problema? É um problema. Então, a gente tem esses níveis de indicadores, do pulso de... Pesquisa de clima mesmo. Pesquisa de clima, tinha fugido, da avaliação 360, Então a gente tem essa leitura do cenário. E aí demanda várias ações. Uma delas vai ser comunicação. Onde eu quero chegar? E aí você faz uma medição depois, no próximo ciclo, você vai entender as pessoas que participaram do treinamento e as que não participaram. E aí você consegue mensurar. É difícil, às vezes, associar isso a resultado financeiro. Né? Mas se a gente consegue começar a entender os objetivos de aprendizagem associados ao de negócio, a gente vai saber depois que o financeiro vem como consequência. Então, se as pessoas estão trabalhando melhor, eu tenho menos turnover, eu tenho menos... tenho mais assertividade, pode traduzir em mais vendas, talvez, ou em mais produtividade, as pessoas fazem de forma mais alegre e fazem mais rapidamente. Menos turnover. Então, tem vários indicadores que realmente fecham no bolso da organização. Então, para cada organização vai ser uma demanda. Mas não é simples, é fácil de falar isso, mas não é simples fazer. Mas eu acho que você trouxe uma dica aí que é crucial, que é assim, antes de começar qualquer coisa, monitora o ponto que você está e onde você, né, qual que é o ponto A que eu estou e onde eu pretendo chegar. Pode até ser que você não chegue lá, mas pelo menos você tem uma referência e não tá só rodando alguma coisa sem... Porque depois que você já rodar a ação sem uma referência... Tentar achar alguma coisa, não vai achar resultado. Não vai achar, é importante treinar comunicação? Claro que é importante treinar comunicação. A gente aceita isso, mas o CFO talvez não. Puxa, é mais um treinamento de comunicação e às vezes não realmente não está ligado ao objetivo de negócio. Hoje eu vi um exemplo, eu estava num evento de manhã e foi exatamente isso. Eles tinham um programa super legal de saúde mental para os vendedores, né? E o CFO chega e fala assim, não, chega aqui, o nosso negócio é vender, isso aqui não está impactando em vendas, então acabou. Porque talvez, o que é esse programa de saúde mental? É importante falar de saúde mental, é fundamental falar de saúde mental. Mas é o problema da empresa? Exato. E se for, que número que mostra que esse é o problema da empresa? Eu estou perdendo vendedores, eu estou tendo que fazer treinamento o tempo todo, talvez não seja diretamente no volume de vendas, mas seja no custo de manter essa equipe de vendas, né? Seja por turnover, seja por afastamento, por uma série de razões. E aí a gente consegue identificar alguns indicadores que dão essa referência para o CFO ficar feliz e entender, peraí, vale a pena. E às vezes, esse caso de saúde mental do vendedor, às vezes o problema não é a saúde mental do vendedor
de treinar ele, só que você tem que treinar o líder, porque ele que é a causa raiz da... Por isso a importância de entender do negócio. Esse caso de comunicação, só traduzindo assim, imagina que você faz uma avaliação de a pesquisa de clima e você está com uma nota 2,2 em comunicação. Se você tem essa nota, você pode falar, beleza, vou fazer um treinamento de comunicação para que no próximo ciclo eu chegue a 3. É isso aí. Agora, se você não tem essa nota, você olha o seguinte, vou fazer um treinamento de comunicação para chegar em 3 em comunicação. 3 é muito, é pouco? Não sei. Muita gente vai falar, pô, só 3, cara? Você tem que estar... Pô, depois de gastar esse dinheiro, você tem que estar 4,8, né? Então, a falta da referência da foto inicial, perfeito, você não faz a mínima ideia se você está indo bem ou não está indo bem, né? Qual é o ponto de partida. E a gente fala muito aqui na Revo, em vez de você olhar para o ROI, né, retorno sobre investimento, que é importante, mas nem sempre dá para chegar nele, é olhar para o ROE, que é o retorno sobre expectativa. Qual a expectativa que eu tenho desse treinamento? É sair do 2,2 para o 3. E aí eu consigo chegar, a gente conseguiu chegar na nossa meta desse treinamento, que era atingir o indicador 3. Que, inclusive nessa briga do ROI e ROE, acho que não sei se você estava na TD que teve o debate, foi acalorado entre o Jack Phillips e o Jim Kirkpatrick, que é o filho do Donald Kirkpatrick, que montou os 4 níveis e tal. Então, a briga era exatamente essa, né? O Kirkpatrick falando do ROE e o Jack Phillips defendendo o ROI, e aí por vários motivos. Mas o Jack Phillips, mesmo falando da questão financeira, ela não existe sem ter a expectativa, sem ter a noção de onde quer chegar. Então, é como também depois fazer um depara dessa expectativa de mudança de indicador de negócio, de objetivo de aprendizagem, né, aliado ao negócio, com as questões financeiras. Legal. Então, assim, esse debate é bom. Assim, acho que a gente nunca colocou com essa perspectiva, né? Então, talvez o ROI só existe se tiver um ROE também. Né? Com certeza. Ou eles estão interconectados. Começa no ROE para depois chegar no ROI. No ROI, exatamente. Muito bom. E às vezes não faz sentido fazer o ROI, porque a gente já entende, a expectativa, isso aqui é um objetivo da organização que a gente sabe que vai fazer uma organização melhor, né? Faz parte dos valores, da cultura da organização. Não necessariamente é um ganho financeiro. Também tem esse olhar, que acho que é importante deixar claro. Bem legal, né? Bem legal. Só que como que você olha para isso, a empresa não tem essa cultura. Se a empresa não tem a cultura de olhar para números, para indicadores, se não tem essa pesquisa de clima, se não tem... Você vai correr cada vez mais risco de receber essa ligação do CFO e falar assim, corta porque agora a gente precisa vender mais. Da tua narrativa inicial. Então a gente, quando acontece isso e você não tem a defesa, ou por não estar preparado, ou a empresa não ter essa cultura, provavelmente você vai ter que ter uma conversa mais profunda de cultura do que só de performance de treinamento. E tem uma questão que eu acho que é super importante para o profissional de treinamento também, para ele não ser somente visto no dia do treinamento na organização. Ele precisa circular pela empresa, pro pessoal da operação, pro pessoal da liderança, conversar, tá lá no dia a dia, sair para almoçar com eles, para entender os desafios que eles estão passando, e também fazer isso com o CFO, com o COO, com todo o C-level, para ele ser visto na organização. Porque se o profissional de treinamento ele só é visto no dia do treinamento, ele vai falar assim, poxa, esse cara tá mandando esse treinamento aqui, esse conteúdo, mas ele não sabe o que eu vivo lá no dia a dia. E aí já cria um bloqueio, uma barreira que o aprendizado não vai acontecer, e se não existe aprendizado, não existe performance. Né? Eu falei que não somos profissionais de aprendizado, somos profissionais de performance, mas sem aprendizado também a gente não chega lá. Então é fundamental o aprendizado. Perfeito. A gente fala muito que tem uma metodologia que resume isso, chama-se TBC. Tira a bunda da cadeira. É isso aí. Vai lá viver, vai sentir as dores, vai lá na ponta. Exatamente. É fundamental isso. E se você não faz isso, o que vai acontecer? O seu programa vamos pegar o exemplo de comunicação, vai trazer vários exemplos de comunicação dos melhores livros de Harvard que não acontece na sua empresa. Então, entre você pegar o case do livro de Harvard que aconteceu lá na... Pega o seu case. Jack Welch e tal, esses casos, nas melhores teorias, não.
vai para a ponta, pergunta para o líder lá da ponta da operação, fala, cara, me dá 3 problemas de comunicação que já aconteceram aqui. Aí você vai anotando e tal. Aí você vai, se você contratar um facilitador externo, você fala, ó, cara, esses problemas aqui, esses problemas já aconteceram, usa isso para dentro do treinamento. Aí na primeira hora que alguém começa a fazer o treinamento, o pessoal, é verdade, isso acontece. E outra, por que não trazer esse cara para falar o problema dele? Óbvio, tem que criar um ambiente para ele se sentir confortável para falar isso, mas por que não? Porque a hora que ele vê um colega falando do desafio dele, ele fala, puxa, isso é verdade. Isso funciona para mim. Isso conecta, né? Isso conecta. Sim. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de indicadores, de números e T&D que entrega performance, uma coisa que a gente sempre se baseia muito e a gente tenta mexer o ponteiro, né, é o nosso mercado brasileiro. E você é uma grande, né, ajuda a gente muito com os relatórios da BTD, tudo que está acontecendo no mercado. A gente usa isso muito como uma bússola, né, até para comparar com os Estados Unidos e tudo mais, né? O que você tem percebido assim desse T&D, né, no Brasil? Tem algum ponto legal, algum insight que você pode compartilhar com quem está ouvindo com a gente aqui? Assim, o que você está percebendo de mudança? Para onde o mercado brasileiro está indo? A gente está conseguindo ser esse T&D mais estratégico, não está? Performance. É mais estratégico que entrega performance, né? Bom, quando a gente... Esse ano foi a minha 20ª TD. Nossa. Né? Então tem... Você começou eu acho que eu comecei cedo. Acho que você tem bastante bagagem de ATD. E todos os anos, uma coisa que a gente percebe muito é o quanto o mercado brasileiro é desenvolvido. Eu também fiquei com esse sentimento. Ele está alinhado com o que acontece em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos é uma referência, né? Então foram 8.300 participantes no Congresso da TD, 1.300 internacionais e 7.000 americanos. Né? Então é um congresso do mercado americano, mas tem uma grande representatividade internacional. A hora que a gente vê o conteúdo, vê principalmente forma, né? A gente sabe que a gente está ali, em alguns casos, como da forma, a gente está à frente. A gente tem uma preocupação estética muito maior do que os americanos. Eu percebi isso também. Eu só fazendo um adendo nisso, eu me lembro uma vez, a gente na Inglaterra, a gente fazia uma apresentação para ingleses, né? E aí tinha um monte de inglês, e aí a gente tinha um slide que tinha um texto. E aí a gente, como Brasil, falou, então como você pode ver, você começa a ler o texto do slide. Aí o inglês me interrompeu. Ele falou, Richard, eu sei ler. Aí, tá bom, desculpa. Então, né, a forma deles é bem diferente da nossa. É bem diferente. Então, tem essa questão. Então, o profissional brasileiro, ele tá... a área de treinamento está super alinhada. Mas o que a gente tem percebido, né, e essa é uma conversa que eu tenho tido bastante, ainda temos um nível de maturidade baixo do profissional de treinamento. A gente precisa ter uma questão de maturidade de saber que o aprendizado pelo aprendizado não é suficiente. A gente precisa conectar isso sim ao negócio. Tá. Senão a gente vai realmente perder a mão e vai ficar num caminho de irrelevância. Então precisamos sim aumentar esse nível de maturidade, de senioridade, de entender que uma ligação do CFO pedindo para cortar um programa de liderança é culpa nossa e não culpa dele. Não é porque legal você falar isso, que assim, a gente até fez o Revocast aqui muito pensando nisso. Como é que aumenta a barra dos profissionais de T&D a gente sempre fala, para escrever projetos melhores, para poder... A gente tem a brincadeira aqui, né, o quadro, sempre que aparece o CFO malvado, e a gente faz um exercício aqui ao vivo de como fazer a defesa de cada pessoa que vem aqui, né? Então é muito esse exercício, né? Sim. De aumentar a maturidade do profissional de T&D. Aumentar essa maturidade, de saber que, por exemplo, o CFO malvado vai existir, vai estar sempre ali e ele... Mas você trouxe uma provocação boa, a culpa não é dele. Porque não é dele, aqui a gente até chama ele de malvado, pô, a culpa é dele, ele é o coração de gelo. Não, a culpa é de você aí que não soube defender bem aí o teu projeto, né? Ou não é nem só defender bem, porque... Conectar, né? Conectar, porque a defesa pode dar a entender que é uma defesa posterior, né? Então, talvez... eu fiz um treinamento de saúde mental e aí depois eu preciso tentar achar os indicadores que justifiquem isso. Não, essa justificativa tem que estar antes. Tem que estar no briefing do projeto, né? Porque eu como profissional de treinamento, me empoderando desses objetivos e dessa intenção de um programa de saúde mental, por exemplo, que talvez seja uma coisa mais difícil de associar diretamente a resultado. Mas, por que eu preciso trabalhar isso? Eu tô tendo muito problema de turnover, de afastamento, de burnout e whatever. Como que eu resolvo? E aí, eu justifico antes e não depois.
eu já tenho essa história toda feita. E na hora de eu pedir para um fornecedor externo, ou de eu montar o meu programa de aprendizagem baseado nisso, eu preciso ter essa noção de onde eu quero chegar para poder fazer um briefing adequado. E uma coisa que eu escuto bastante, que assim, os briefings, os pedidos, eles vêm sendo simplesmente encaminhados, né? Vem uma demanda, passa para frente, manda para 3 fornecedores e vamos tentar fazer. Eu concordo contigo. A gente que está do lado de cada mesa, ou seja, a gente está no lado de receber briefings, né? A gente fala muito isso internamente, assim, enquanto a gente questiona alguns briefings, a gente faz até o básico, 5 porquês, né? Tá, mas por que isso? Tá bom, entendi, mas por que isso? Por que isso? E a gente vê que até o interlocutor de T&D que tá transmitindo... Que cara chato! Não, ele não... talvez pode até achar a gente chato, mas eu acho que o que é curioso é que ele não tem as respostas, entendeu? De perguntas simples. Que é assim, eu só me aprofundei num nível só. Tá bom, eu tô fazendo isso por quê? Mas por que isso? Aí chegou no pergunta número 2 ou 3, ele já não tem mais... O chefe pediu. É algo parecido com aí isso. Aí você vê que o cara não tá entendendo a dor da empresa. Exatamente. E aí como vai passar isso pro fornecedor? É esse o nível de maturidade que a gente tá falando, que precisa aumentar e a pessoa entender, ter esse papel consultivo lá dentro da empresa. Não, e a gente ajuda, a gente retroalimenta educando esse nosso cliente, né, devolvendo para ele, falando, não, mas tem que pensar nisso aqui, porque já teve casos da gente falar assim, eu tenho um projeto, eu tenho a verba, em teoria a gente tinha até ganhado ali aquela proposta, mas ele fala assim, eu não acredito nisso. Entendeu? Então você fica num dilema assim meio, tá me dando o projeto, em teoria a gente pode fazer, mas eu não acredito que isso aqui vai surtir. Vai resolver o problema dele. Vai resolver o problema. Aí vou lá, entrego, aí não tem resultado, de quem que é a culpa? Né? A gente, enquanto fornecedor, do CFO que vai ligar reclamando e cortando a verba? Não. Agora a gente também já recebeu o briefing, né? Nós fazemos parte digital. Eu quero um treinamento de 40 telas, 10 telas complexas, 20 telas simples e 2 animações. Mas, então isso aí você faz. É o briefing. Esse é o briefing, me dá o preço disso. Falei, calma aí. Se eu entregar isso e se der resultado ou não, eu quero saber qual é o desafio que você tem. É isso aí. Não é? Me dá o seu desafio, eu até posso desenhar o que eu estou pensando para resolver esse desafio. A gente percebe muito isso, já chega com a automedicação, né? Então a gente estaria no perfil aqui mais do médico que poderia ajudar a mapear melhor os sintomas, entender o que está acontecendo até para chegar na causa raiz e ofertar uma solução que de fato vai resolver alguma coisa de negócio, e às vezes a gente já chega em alguns clientes nossos, chega com a automedicação, fala, é isso aqui que eu preciso, inclusive eu quero em animação, ou eu quero com avatar, ou eu quero 2D. É só para você assinar 3D. A receita, né? E aí eu falo, gente, mas com quem você falou, mas com que intuito? E por que tem que ser desse jeito e não de outro, né? Aí depois não dá certo, aí é culpa do fornecedor. Pois é. Então, eu acho que essa é a questão que a gente precisa trabalhar com o profissional de ter esse perfil de fazer os 5 porquês dentro da organização e não simplesmente encaminhar. Não é fácil, porque é um papel que ele tá lá, puxa, eu tô aqui para fazer o treinamento, talvez não, eu já falei da questão talvez ele é um recém-chegado na empresa, talvez ele tá e tem essa coisa, não, sempre foi feito assim, vamos fazer assado. Eu fiquei sabendo de uma história de uma organização que estava com um projeto de transformação cultural. E aí contratou uma consultoria para fazer a transformação cultural. E a hora que apresentou o projeto, falou assim, não, desse jeito a gente não faz as coisas aqui, não é o nosso jeito de fazer as coisas. Eu falei, mas não é um projeto de transformação cultural e a pessoa quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito? Então, não encaixa, porque falta essa visão e coragem também, porque é uma coisa que envolve a liberdade e a coragem de quebrar o status quo, né? De chegar lá e questionar. E às vezes precisa ter um ambiente seguro para fazer isso. Para poder fazer isso. Né? Eu ia fazer nosso papel de CFO, mas eu acho que a gente trabalhou tanto esse tema, né? Que você já deu uma aula aí para o CFO vai ter que ficar com o coração mais aquecido por tantos dados que a gente trouxe aqui. Então eu queria evoluir aqui para a gente fazer aquela pergunta que a gente faz em todo episódio. Igor, para você, o que é a revolução da aprendizagem? Revolução da aprendizagem eu acho que é abrir mão do controle da aprendizagem, né? Entender que a área de treinamento não precisa controlar simplesmente quantidade de tempo, de telas e de funções. Ela precisa disponibilizar os recursos do ecossistema que promova essa aprendizagem. Então, deixar essa questão da aprendizagem, abrir mão desse controle no sentido de
confiar nas pessoas que elas vão aprender. E aí, óbvio, criar esse ecossistema que favoreça isso. Então, eu acho que isso é a revolução da aprendizagem. Perfeito, muito bom, muito bom. E agora a gente chega naquele momento que a gente fala quem é o Igor, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Fala um pouco quem você é e, claro, fala da BTD, a gente conhece há muitos anos. Mas... Bom, o Igor... Ele é um profissional que foi para a área de comunicação, de produção editorial, produção gráfica, e acabei indo para o mundo da aprendizagem para produzir material e para fazer a área de marketing da BTD, isso 22 anos atrás. Que, aliás, o LinkedIn me lembrou, né? Comecei a receber aqueles avisos, parabéns, 22 anos de organização. Então, aí eu comecei a trabalhar com isso. E eu nunca imaginei trabalhar com aprendizagem, trabalhar com educação corporativa. Na minha época de colégio, eu odiava estudar. Né? Até que eu aprendi que o caminho do estudo, como que eu gosto de aprender, né? E isso me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Aí eu me encantei pela aprendizagem, pelo impacto que a gente gera através da aprendizagem, e estou há 22 anos na BTD. Que legal. E fala um pouco o que a BTD faz, né? Porque... as pessoas podem... A BTD, o nosso grande objetivo é criar uma comunidade viva de profissionais que discutem aprendizagem dentro das organizações, né? Esses profissionais que estão lá tentando convencer os CFOs, tentando criar esse engajamento, e a gente traz recursos e ferramentas através de diversas ações, né? Uma delas é o CBTD, que é o nosso maior evento, é o grande encontro da comunidade. E o maior encontro de ATD do Brasil é a ATD do Brasil. E se a gente for pensar em volume de profissionais que estão circulando, a gente está ali. A gente teve ano passado 8 mil profissionais no CBTD, a ATD teve 8.300. Então, tem um volume grande. Eles têm mais opções de conteúdo, de recursos. Tem muitas salas, a gente tem um pouco menos de salas, mas a gente tem... Você tem mais qualidade. Mais qualidade. É só olhar a exposição. Né? A exposição, eles têm lá 300 expositores, mas são standzinhos pequenos fornecedores. Aqui a gente tem uma comunidade mais estruturada. Você tem stand que tem LED 360. É por isso que eu falo assim, até comentei isso com a minha equipe, Igor, e eu falo assim com o maior orgulho. Quando a gente vai para os Estados Unidos, eu acho que a primeira ATD eu falei, será que é isso? Vamos lá, eu não fui em 20 ATDs, né? Não tenho esse nível de experiência que você tem, mas assim, das 3 que eu pude participar, eu fiquei muito com o sentimento assim, tem inovação? Tem. A gente pega algumas referências, a gente se inspira com algumas coisas, também tem, mas não é assim, aquela coisa que eu imaginaria por estar no centro ali, né, nervoso ali, o mundial do que tange desenvolvimento, né? Então, eu fico olhando assim, não dá aquele sentimento que às vezes a pessoa, o Brasil está devendo, ou estamos 5 anos para trás. Não, tem muita coisa assim, até falei assim, as palestras que a gente foi de inteligência artificial, né, exemplo, nessa última TD, eu falei assim, o Felipe, nosso CTO, eu falei, você deveria estar palestrando na TD. E isso é verdade, tá? A gente tem que colocar mais brasileiros falando na TD. Porque a gente tem sim muito a ensinar, a apresentar. Então assim, eu voltei orgulhoso. Falei, assim, muito legal. Sempre a gente volta com alguma provocação, então sempre é valioso, né? Claro que também tem uma parte que é muito valiosa, a conexão com a delegação brasileira. Eu ia falar isso, a conexão com a delegação brasileira, isso aí a gente sempre volta com um monte de história, né? Então, se você nunca participou, tente pelo menos uma vez estar com a gente, né, na delegação brasileira, porque é fantástico. Exato, porque participar de um evento é além do conteúdo. Porque o conteúdo da TD, a gente consegue acessar esse conteúdo de forma muito simples, rápida. Online, tem o conteúdo online, tem os eventos de pós-ATD, né? Vocês fizeram evento, vários outros players também fizeram eventos. Então o conteúdo a gente tem acesso, mas a experiência de poder compartilhar e vivenciar isso é diferente. Então, a gente traz essas perspectivas. Mas teve uma provocação que eu sempre tive, esse olhar de, puxa, vem pra cá, não tem grandes novidades, não tem grandes disrupções. Mas aí teve uma profissional que falou assim, mas ainda bem que não tem grandes disrupções, né? Porque se tivesse, era porque a gente estava fazendo tudo errado. É verdade. Né? É verdade. Então, quer dizer que a gente está super alinhado com o que está acontecendo, então acho que isso é super rico. Muito bom, muito bom. E você falou um pouco quem é o Igor dentro do LinkedIn, fora. Bom, sou pai da Mariana, da Natália e da Rafaela, né, de 3 meninas, 19, 17 e 10, né? Nossa. Então depois de 7 anos veio mais uma filha. E o que eu faço, o meu propósito de
trabalhar com aprendizagem, a gente sabe o quanto isso impacta o mundo e o quanto a gente vai conseguir deixar o mundo melhor para elas. Né? Então, acho que é essa questão que faz a gente trabalhar, levantar todos os dias e construir o que a gente constrói na BTD. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu não queria deixar de passar, eu pude presenciar o Igor ganhando um prêmio lá na TD, né, pela delegação brasileira. Mais uma vez você foi premiado lá, né? Conta só rapidamente aí, conta o pessoal. Porque, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal da comunidade. Então, eu vou as 20 vezes para a TD porque eu organizo a delegação brasileira. Né? Então, é uma forma de ativar essa comunidade. Então, eu quero conectar todos os brasileiros que estão lá e a gente sempre tem uma das maiores delegações. Esse ano a gente estava com 97 brasileiros. A gente perdeu para Canadá, que como o Richard falou, o pessoal vai de carro. Não vale, o pessoal vai de carro. Vai de carro, é sacanagem. Coreia do Sul, que eles têm incentivos para participar, o governo banca boa parte disso aqui, mas tem uma questão interessante que eles bancam profissionais jovens. Se você olhar a delegação coreana, a maior parte são profissionais em início de carreira. Né? Então tem uma questão de olhar futuro. Assim, tem uma questão de olhar de futuro. Aí, Canadá, Coreia do Sul e Japão. E aí depois vem os brasileiros que estão lá, que bancam, que estão lá fazendo tudo isso. Que tem o dólar. Que tem o dólar 6 e mesmo assim apareceu com 97 brasileiros. Que legal. Não tá nem compensando. Antes a gente falava que ia para fazer as compras, né? Agora nem as compras compensam mais. É verdade. Igor, muito bom. Obrigado aqui por aceitar nosso convite, né? E a gente faz convite pessoal também para a CBTD, né, esse ano. É isso aí, pô. Eu que agradeço o convite. Fica o convite para quem quiser encontrar com a gente lá no CBTD, participar dessa festa do profissional de aprendizagem, né? A gente fala que o profissional cuida do aprendizado das outras pessoas ao longo do ano inteiro. No CBTD é o tempo de parar um pouquinho e cuidar do próprio aprendizado. Espero encontrar vocês por lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor, pela participação aí. Maravilha. Nilson, e aí, anotou muita coisa? Anotei bastante coisa e sempre aquela confirmação que me deixa muito feliz, assim, que quando você vê como é que o Igor ele olha para o mercado brasileiro, né, referência para a gente aí com a BTD, e ele traz muito das provocações que a gente sempre fala aqui no RevoCast, né? Nem precisei fazer o CFO com você já estava defendendo. Já estava desde o começo, né? Só amaciando a carne. Exatamente. O que eu gostei, primeiro a gente falou de conectar TD a performance. TD não é aprendizagem, não é sobre aprendizagem. Né? Ele falou muito sobre não pode ter essa distinção, você fala, eu sou profissional de humanos, não sou de exatos. Não, hoje em dia... Você tem que usar números, você vai ter que planilhar. Né, se você for de Você humanos, pode até ser de humano, mas corre atrás do... A gente não fala que o nosso colaborador tem que aprender novas habilidades, você de TD também precisa, né? Também comentou que nem tudo. Quando você sabe bem o briefing, o que você quer, qual o objetivo, nem tudo vira treinamento. Às vezes é uma mentoria, às vezes é um workshop, ou às vezes é um comunicado, não é? Então, tem um problema aqui da empresa. Não, basta você comunicar, dar um feedback. Reforçar, às vezes não é um treinamento, né? Exatamente. E já anotei, assim, bastante coisa aqui também, complementando o que você já trouxe, né? Primeiro, uma reflexão importante que o Igor lembrou da TD desse ano. A gente achou que ia falar muito de tecnologia, de IA, e ele lembrou muito bem que, na verdade, até veio um reforço do ser humano, né? Porque com o avanço da IA, agora as soft skills, toda a parte humana até ganha força. O que a inteligência artificial não faz, né? Que ainda precisa ter o foco, né? Comentou aqui também, você já disse isso, né? Que aprendizado é ferramenta, e o que queremos mesmo no final do dia é performance. Então, não que o aprendizado não seja importante, mas ele é um meio. Você já falou do RH profissional de humanas, né? Ele comentou também que TD ainda está com muito foco no ensino, né? Ou na forma, né? E não tanto na conexão do resultado com o negócio. Também anotei que conteúdo é ferramenta e não fim, então tomar cuidado com isso. Baixa maturidade e senioridade para falar de negócios. Exatamente, ainda tem uma maturidade. Então precisamos aumentar o nível de senioridade dos profissionais de TD para poder conversar sobre KPIs, indicadores de negócio, né? O profissional de TD tem que ser visto, não pode aparecer só no dia de treinamento, né? No dia do treinamento. E gostei muito do que ele falou, da revolução da aprendizagem é abrir mão do controle. E também, eu acho que a gente fecha com essa, se o seu CFO
corta a verba, a culpa é sua. A culpa é sua e não dele, hein? Cuidado para não jogar a culpa nele. Eu achei isso muito bom. Isso é muito boa mesmo. Mas é isso, Nilson. Mais um episódio aí, né? Sempre elevando a barra aí dos nossos conteúdos. E, pessoal, que insight aí que você leva? O que agregou para você na tua profissão de TD? Compartilha com a gente. E se tiver algum case ou algum outro estudo de caso ou nessa linha aqui, o que vocês mais querem ver, não deixa de compartilhar aqui com a nossa equipe. E, Nilson, e se as pessoas quiserem entrar em contato com você? Como que faz? Vamos lá, eu tô como Nilson Figueiredo no LinkedIn, ou como o Richard sempre dá o hacking do LinkedIn, né? Nilson Revo, você vai me achar lá, né? Ou no Instagram com @Nil_Figueiredo. Ou você pode me seguir também e entrar em contato como @Richard Uchoa em todas as redes. E o que faz para seguir a Revo? Você tá no RevoCast, ainda não tá seguindo a Revo, por favor, @SomosRevo. Isso aí. E, Nilson, o que vem por aí? Qual o próximo episódio? E aí, o que temos para o próximo episódio? E no próximo episódio, vamos entrar numa super, hiper especialização de como desenvolver super, hiper hard skills. Super, hiper hard skills, O episódio a gente vai para a nuvem, vai voltar, porque a gente vai falar sobre como fazer capacitação, certificação de AWS. Então, pessoas para serem certificados na nuvem da AWS. Extremamente técnico e jornadas são de longa duração e extremamente técnico. E extremamente volumoso o projeto. A gente vai estar aqui com a Mônica Conciani, que é responsável pela Universidade Corporativa Tech da First, que é a empresa de tecnologia do Grupo Santander, e ela vai contar como que ela está saindo de 100 pessoas certificadas para 2.000 profissionais certificados em 5 anos. 20 vezes. 20 vezes em 5 anos. Então, não perca esse desafio. Tenho certeza que você tem um desafio parecido, você vai adorar o projeto.